Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Por falar em Blazers, vamos aqui fechar, o programa de hoje, falando sobre a prisão do head coach do Portland Trail Blazers. Meu amigo, você que acordou tarde ou você que não abriu as redes sociais hoje de manhã, você provavelmente não deve ter visto que Chauncey Billups e Terry Rozier, treinador do Blazers e jogador do Miami Heat, os dois foram presos. Os dois foram presos pelo FBI por conta de questões envolvendo apostas. No caso do Rozier, ele já vinha sendo investigado por suspeitas de manipulação de jogos da NBA, e aparentemente foi encontrado algo concreto, sobre isso. E no caso do Chauncey Billups, a questão de apostas dele não era em basquete, não era em jogos da NBA ou em jogos do Blazers, mas sim em poker. Chauncey Billups estava envolvido, supostamente, ele estava envolvido em esquemas aí de poker com a máfia, e aí as investigações do FBI, levaram a decisão de prender os dois, tá? Inclusive o diretor do FBI, ele falou, deu uma coletiva hoje, e aí eu peguei aqui essa postagem do Coast to Coast, onde eles dão uma resumida em toda a situação. Vamos lá. Inclusive, quem não segue o Coast to Coast, siga, uma das melhores páginas aí sobre NBA que a gente tem. Resumo do que foi dito pelo FBI sobre Terry Rozier, Chauncey Billups e esquemas. Primeiro ponto, Billups, Rozier e Damon Jones foram presos. Damon Jones é um ex-jogador, inclusive jogou com LeBron James lá no Cavaliers. Segundo ponto, tratava-se de uma operação ilegal de manipulação de apostas e esportes que abrangeu 11 estados. 30 indivíduos foram presos, 13 membros da máfia. Então, a parada que envolvia a máfia, La Cosa Nostra. Máfia, meu filho. Máfia italiana, bagulho de cinema. As acusações incluem jogos de azar ilegais, fraude eletrônica e extorsão. Há duas acusações distintas. A primeira envolve 6 réus acusados de participar de um esquema de corrupção esportiva que explorava informações privilegiadas envolvendo jogadores e times da NBA. Os réus usaram suas conexões para fazer apostas com base em informações privilegiadas confidenciais, ganhando dezenas de milhares de dólares por apostas. Então essa foi a primeira acusação. A segunda envolve 31 réus acusados de participar de um esquema nacional para fraudar jogos de poker ilegais. E aí é nessa aqui que o Chauncey Billups rodou. O FBI afirma que eles usaram tecnologia de ponta para fraudar e roubar milhões de dólares de vítimas em jogos de poker clandestinos que foram manipulados secretamente. Os dois casos são separados, mas há 3 réus sobrepostos, incluindo o ex-jogador e treinador da NBA, Damon Jones. O FBI afirma que o jogador da NBA, Terry Rozier, disse aos réus que deixaria um jogo mais cedo em 23 de março de 2023. Isso aqui ele jogava no Hornets, tá? Isso aqui foi na época de Hornets. Devido a uma lesão. Os réus então apostaram mais de 200 mil dólares no under, com Rozier abandonando o jogo após 9 minutos. Essas apostas renderam dezenas de milhares de dólares em lucros, e os réus e Rozier contaram o dinheiro em sua casa. Então, Rozier teria organizado esse esquema, teria fingido uma lesão nesse jogo, saiu do jogo mais cedo, a aposta bateu e aí ele teria recebido uma parte do lucro. Ou seja, participação direta em manipulação de resultado, que é crime. O FBI diz que o ex-jogador do Raptors, John Ty Porter, que foi o jogador que foi comprovadamente culpado por manipulação de resultado, foi inclusive banido da NBA. O FBI diz que o ex-jogador do Raptors, John Ty Porter, foi ameaçado de participar do esquema de apostas esportivas por causa de suas dívidas de jogo. Ameaçado. Os times que foram apostados durante o esquema de apostas esportivas incluem Charlotte Hornets, Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers e Toronto Raptors. Os jogos de pôquer fraudados ocorreram nos Hamptons, Miami, Las Vegas e Manhattan. O esquema de pôquer tinha como alvo vítimas que eram atraídas a participar de jogos de pôquer fraudados pela oportunidade de jogar ao lado de ex-atletas profissionais. Entre esses atletas estavam Chauncey Billups e Damon Jones. O FBI afirma que os réus utilizaram máquinas de embaralhamento modificadas para ler as cartas do baralho. Em seguida,
repassaram essa informação a um operador externo, ou seja, fraudaram o jogo. O operador externo, conhecido como quarterback, olha aí, hein? Então enviava essa informação a alguém na mesa. O FBI também afirma que os réus utilizaram outras tecnologias de trapaça, incluindo bandejas de fichas de poker que liam as cartas por meio de câmeras escondidas, lentes de contato especiais, óculos que podiam ler cartas marcadas e mesas de poker de raio-x que podiam ler as faces das cartas. O FBI diz que os réus roubaram uma vítima sob mira de uma arma para adquirir uma máquina de embaralhar fraudada. A investigação sobre apostas esportivas é chamada de Operação Nothing But Net, enquanto a investigação sobre poker é chamada de Operação Royal Flush. Olha aí, os nomes muito criativos, né? O FBI vem trabalhando nessa investigação há 4 anos. Uma vítima específica perdeu pelo menos 1,8 milhão de dólares. Então, cara, puta esquema onde Rozier e Billups aparentemente estavam envolvidos. E aí, meu amigo, isso aqui, cara, a gente tá falando, mano, de uma parada gigante, tá? Não é qualquer coisinha, não é uma acusaçãozinha. É uma parada absolutamente poderosa de séria. É bizarro, cara. Isso aqui é bizarro, mano. E aí a NBA, obviamente, não poderia deixar de se pronunciar. E aí já foi reportado, né? Já saiu a informação de que ambos, Rozier e Billups, estão afastados das suas funções, tá? Tem aqui a fala, né, do porta-voz da NBA. Levamos essas alegações com seriedade. A integridade do nosso jogo continua sendo a nossa principal prioridade. Então a NBA já afastou os dois, o que é o mínimo, né? Obviamente eles tinham que ser afastados. E, mano, isso aqui vai dar pano pra manga, viu? Isso aqui vai dar pano pra manga, né? O Adam Silver tá numa situação bem complicada, porque como é que uma parada dessa tava acontecendo debaixo do nariz dele, cara? Especialmente a questão do Terry Rozier. A questão do Chauncey Billups, querendo ou não tem tão a ver assim com a NBA, porque não era nenhum tipo de manipulação de jogo da NBA mesmo, de jogo de basquete. Uma parada de poker, fora da NBA. Claro que o Chauncey Billups, ele usava o seu cargo e da sua imagem, né, como ídolo da NBA, ídolo do Pistons, pra meio que atrair gente pra jogar e pra ser roubada, né? Porque é isso. Mas não tinha nada, a questão do Billups não tem nada a ver diretamente com a NBA. Agora, a questão do Terry Rozier, mano, é um jogador não manipulando o jogo, não manipulando o resultado em si, mas manipulando a atuação dele pra gerar lucro pra apostadores e pra ele mesmo, mano. Tipo, e querendo ou não, é uma manipulação de resultado. O cara sair de um jogo com 9 minutos, ele tá influenciando no resultado. Então, isso é uma parada muito séria que fere e muito a credibilidade da NBA. Fere muito, cara, né? E é muito louco porque as informações são de que o Adam Silver não estava sabendo dessas investigações do FBI. A NBA sabia da investigação em relação ao Terry Rozier, essa era sabida, mas do Billups, por exemplo, a NBA não sabia nada. Inclusive, é curioso porque na época que saiu as informações sobre as suspeitas ao redor do Rozier, a NBA conduziu uma investigação própria que não deu em nada. E aí passam-se alguns meses e o cara é preso. Então, levanta-se a questão. Como que a NBA não viu? Como que a investigação da NBA não deu em nada? São questionamentos que vão ser feitos a partir de agora, cara. Então, o Adam Silver, bicho, ele tá numa situação bem complexa. E eu acho que, mano, banimento é uma possibilidade muito grande. Porque o Adam Silver vai precisar mostrar força. Ele vai precisar mostrar que, mano, aqui tem comando, aqui a gente não vai aceitar essa porra. E é aquilo. Se ele banir o John Ty Porter, ele tem que banir esses dois também. E o banimento de um Chauncey Billups, ele é muito grande porque, além de envolver um head coach em atividade, envolve um ídolo gigante da liga. Um cara que é ídolo máximo em Detroit, que é uma das maiores franquias da NBA. Então, isso aqui é um caso, mano, de um tamanho muito grande, muito grande. Então, com certeza, essa história não vai acabar por aqui. Vão ter desdobramentos. E, mano, que loucura, hein, cara? Que loucura.